Então, gente, sou Alê, sou morador aqui da Vila de Paranapiacaba. Essa oficina aqui, ela vem como uma continuidade de um projeto que começamos no final do ano passado, inclusive temos 3 amigas de projeto aqui, que é o Sabores de Paranapiacaba, onde a gente realizou aí um festival com o objetivo de valorizar a culinária local, os ingredientes locais e levar as pessoas para dentro dos estabelecimentos da vila. Então a ideia do evento era que as pessoas visitassem o roteiro gastronômico, e o roteiro gastronômico era composto por empreendedores que durante todo o ano já fazem esse trabalho e recebem as pessoas, né? Então, uma ideia de valorizar a cultura e, junto com isso também, estimular essa pesquisa sobre ingredientes e potenciais da nossa culinária. Que a gente tem o cambuci, que vocês deram uma olhadinha, né? E muitos outros ingredientes que se cruzam com a nossa história e com o nosso tipo de solo e tipo de clima, que podem ajudar a gente a ter uma culinária que se diversifique, né, e se amplie. Coisa que o pessoal já faz, né, já utilizam a taioba, a pronobis, outras frutas, mas às vezes isso não estava sendo o protagonista da divulgação da vila como um roteiro gastronômico. Então a gente começou aí esse processo com esse objetivo e a partir do festival, o pessoal da Brasil Restauro ficou sabendo desse trabalho e me convidou para fazer essa oficina aqui. E a ideia é uma oficina breve, né, uma oficina rápida, e que a gente vai trazer reflexões sobre alguns aspectos, tanto da parte culinária, quanto da parte de fazer uma fotografia de um alimento, de como se beneficiar do uso das redes sociais, e também falar sobre sustentabilidade. Então é bastante tema, mas eu acho que dá para falar porque essas coisas, na verdade, elas estão interligadas em si. Então a gente está cozinhando, cozinhar pode ser um ato mais sustentável, a forma que a gente vai servir o produto depois que a gente cozinhou, também já é o começo de pensar a fotografia, então é mostrar como na prática essas coisas vão se juntar até de repente isso virar um post do Instagram, por exemplo, né, que é a última etapa. Mas antes de tudo isso vai vir a cozinha, né, que você precisa do que fotografar. E quando eu penso muito na foto como uma ferramenta de publicidade também, né? Então a gente vê hoje em dia algumas marcas falando sobre essa questão de meio ambiente, mas às vezes a gente não enxerga como isso na prática efetivamente vai entrar dentro da cozinha. E algumas vezes a gente tem uma ilusão, né, que só usando um material biodegradável a cozinha já ficou sustentável. Então a gente tem um material biodegradável aqui, estou criticando a mim mesmo, mas eu vou justificar a segunda parte, que eu estou utilizando dentro de todas as outras oficinas também, porque a gente precisa parar de usar plástico em algum momento, então trazer essa ideia, mas a forma de onde a gente compra o ingrediente, se a gente faz uso integral desse ingrediente ou não, desperdício, consumo de água, consumo de energia, a relação do trabalho dentro da cozinha, tudo isso tem a ver também com sustentabilidade. Então, um descartável biodegradável, ele não transforma uma cozinha numa cozinha sustentável, mas ele é parte desse processo. Então, às vezes, você não vai ter na tua região um biodegradável disponível, mas você tem processos dentro da tua cozinha e do teu dia a dia que você pode deixar mais sustentável sem precisar comprar um produto que venha com rótulo de sustentável, né? Igual se cada um de nós tivéssemos uma canequinha, seria muito melhor cada um com a sua canequinha do que o biodegradável. Porque o biodegradável ele vai precisar gerar energia, ele vem embalado, ele é um biodegradável que vem embalado num pacote de plástico. Então ele vai diminuir o impacto, mas tem ainda. Então eu vou muito em coisas que falam de cozinha sustentável e parece que não gostam de falar muito assim para não frustrar a ideia da pessoa, sabe? Para criar um encanto do Papai Noel da sustentabilidade. Aí eu, como trabalho com o meio ambiente também, então eu sei que não é tão simples assim, mas também faz parte, né? E para começar a falar, eu acho que é importante a gente contextualizar esse curso dentro de um projeto de oficinas de restauro, né? Por quê, né? Então, eu acho que quando a gente vai falar sobre patrimônio, a gente tem algumas coisas que fazem parte desse patrimônio. Esse prédio é parte desse patrimônio, mas nós que moramos aqui também somos parte desse patrimônio, né? Então, na verdade, somos nós que garantimos que alguém saiba a história dessa casa aqui. E dessa comunidade aqui, quem passou e quem viveu, o que aconteceu.
Então, é o humano que transmite o senso do patrimônio. Sem as pessoas, não existe patrimônio, porque alguém precisa pleitear que aquele lugar se transforme em patrimônio, como a Zélia disse que fez parte do grupo de pessoas que lutou aí pelo primeiro tombamento que a gente teve em 87, no ano que eu nasci, que foi tombado primeiro pelo Estado, depois pelo governo federal, e o último a reconhecer foi o município, né? Então você fala, que loucura, né? E então, é um processo assim que, em geral, às vezes o município é o primeiro que puxa esse carrinho, e a gente foi primeiro Estado, depois federal, depois veio o município. Então é importante entender as pessoas como parte desse patrimônio. E aqui nós temos uma complexidade de patrimônios, né? Porque não são tantos lugares que são tombados em 3 esferas, né? Municipal, federal e estadual. A gente é tombado e como conjunto, então a parte baixa, a parte alta, uma parte do sistema funicular. A gente tem uma grande área aqui que tem um tipo de tombamento que é um dos maiores tombamentos de conjunto urbanístico que a gente tem no Brasil, que está dentro desses 3 concelhos, e cercados de 3 unidades de conservação muito importantes, né? Então a gente tem patrimônio arquitetônico, patrimônio humano, cultural, né? O patrimônio histórico, porque aqui também conta parte específica de uma história, né? Do Brasil e do mundo, né? Do começo da industrialização no Brasil. Mas tão importante quanto tudo isso é todas essas montanhas que estão em volta da gente, e inclusive essa neblina que está caindo sobre nós junto com essa umidade, né? E o nosso tipo de vegetação aqui, a gente está na Mata Atlântica. Eu trabalho com cozinha, mas eu também sou guia e monitor ambiental aqui na vila, também trabalho com turismo ecológico. E a gente chama de floresta ombrófila densa, né? É um subtipo da Mata Atlântica e que é fechada. Algumas nomenclaturas terminam com sempre verde, porque a gente não vai ter uma época do ano que seca, as folhas caem e depois fica verde de novo. Se isso acontecer, a gente já fica todo mundo assim, ó. São Paulo, o dia que aqui secar, gente, apocalipse já vai ter acontecido, porque é realmente uma região que garante que tem a produção de água. Secou isso aqui, a gente vai ter um impacto na qualidade do ar, toda essa umidade que é produzida junto com esse ar úmido que vem do mar, junto com a transpiração da floresta, ela umedece o ar da cidade e esse ar vai sendo carregado até o interior. Então ela é realmente muito importante para garantir a qualidade de vida. Então isso já é mais do que razão para ser uma área que a gente não urbanize e derrube, né? Aí, comecinho de 1900, aí vai vir a ferrovia vai gerar um impacto aqui, né? Em 1900, observando todo esse processo que tinha de derrubada de mata nativa, a gente vai ter o que a Zélia acabou de citar, uma área particular transformada em uma reserva. Então ela ainda não tinha toda essa estrutura pública de gestão, então é doada, né? Essa área particular é doada para que se transformasse em uma reserva e se transforma na primeira reserva biológica da América do Sul. Então a gente também é pioneiro aqui em falar de unidade de conservação e quando vocês pegam a estrada asfaltada, mais ou menos da parte que a gente tem a estrada de terra, então um pouco para frente do asfalto, depois que você passa o acesso para vir para a parte baixa, aquela parte do asfalto até quase chegar aqui na vila, é a reserva biológica Alto da Serra. E, inclusive, lá tem a Casa do Naturalista, que é esse espaço que a Zélia falou que várias pessoas ficaram. Inclusive, até a Marie Curie passou por lá, né? Então, uma relevância para a ciência, né? Muito, muito importante, ciência e pesquisa. E essa casa está meio caindo, né? E nesse último ano conseguiram solicitar aí, tombar a Casa do Naturalista e a reserva também como patrimônio da cidade de Santo André, isso ano passado. Aí agora já é do município também. E além dessa reserva, isso é aquele pedaço lá de cima. A gente vai ter o Parque Estadual Serra do Mar, que é a maior unidade de conservação de Mata Atlântica que existe. E ele vai vir lá da região de Peruíbe e lá para a região de Ubatuba, né? É uma área muito grande e ele é dividido em núcleos. Então cada núcleo é uma região e o núcleo que a gente está aqui é o núcleo Itutinga-Pilões. Então quando a gente atravessa a passarela, a gente vai ter um pedaço da escarpa da serra aqui, outro pedaço aqui. Então tem uma parte aqui que é a Serra do Mar
E essa parte aqui da vila, quando a gente está no centro da vila, não vou falar para vocês olharem agora para vocês verem, porque está neblina, né? Mas quando a gente está andando aqui, a gente olha, a gente vai ver a cadeia, a gente vai ver a Serra do Mar, né? E essa parte da Serra do Mar que está aqui, próxima da vila aqui da gente, é o Parque Estadual, não, Parque Natural Municipal Nascentes de Paranapiacaba, que é um parque da cidade, mas todos esses três fazem parte do SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que é uma lei que foi criada com o objetivo de proteger áreas sensíveis e importantes para os biomas, para o clima, serviço ecossistêmico, que é produção de água, ar, né? Então tem várias coisas que uma floresta oferece, que serviços que melhoram a qualidade de vida da população, né? Galera, só vamos aqui voltar para o nosso conteúdo, senão a gente vai falar só sobre esse tema. O que senão seria ruim, né? Mas se eu não falar dos outros, se vocês não fizerem a comida para comer, vocês não vão gostar. Então, sobre rede social, gente, é aquilo. A gente falando disso de meio ambiente, etc e tal, a gente tem toda a polêmica do tempo que a gente está usando de tela, então a gente tem todos esses malefícios das redes sociais, mas o objetivo de hoje é falar da funcionalidade que ela tem para a comunicação, no caso específico, por exemplo, da área de alimentação, mas todas as outras. Porque hoje, quando a gente vai viajar, a gente pesquisa por onde a gente vai no nosso celular. Quando a gente vai comprar alguma coisa, a gente pesquisa. Então, antes da pandemia, tinham pessoas que ainda não tinham banco no celular ou não faziam compras pela internet. Na pandemia, quem não estava dentro, entrou, porque não tinha outra opção. Então, até quem tinha essa resistência de usar celular, poucas pessoas conseguiram se manter nesse lugar, porque acabou, pelo menos o banco ali vai utilizar, né? Então, a gente tem essa dependência e não dá para ignorar que uma parte muito grande do público consumidor acaba utilizando as redes como uma forma de ter um auxílio na escolha de onde vai comer, de onde vai passear. Então, é interessante utilizar. Não acho que precise fazer aquele processo de todo dia postar 3, 5, 6, 7 vezes, né? Isso é uma empresa que quer realmente concentrar o trabalho dela na rede social. Mas eu acho que pode ser, por exemplo, você não pensando em ser essa pessoa guru do marketing digital, você pode ter um canal de comunicação com o teu cliente. Então você não precisa ter aquela regularidade, fazer tudo aquilo que os influencers fazem, mas você pode ter um canal de comunicação com o teu cliente para quando ele quiser ver uma foto do teu espaço, ele ter a foto do teu espaço, da comida, virar como se fosse um cartão de visita, né, atual, onde você vai conseguir deixar ali uma informação para quando as pessoas buscarem, né, por alternativas. Lógico, né, que existe possibilidade de você realmente investir nesse segmento, contratar alguém que sabe mexer com rede social para aumentar a divulgação. Existe possibilidade de você pagar anúncio, então você vai escolher para que público, onde você vai mandar. Isso é uma vantagem, porque antes de ter as redes sociais para divulgar as coisas, a forma da gente fazer marketing era muito custosa. Então você tem que pagar um jornal, uma revista, aquele jornal, aquela revista é para um monte de gente, que um pouquinho daquelas pessoas de fato era o seu público-alvo, lista telefônica. Então ia para um público muito geralzão, que naquele público muito amplo, alguém ali poderia se interessar. Anúncio na rede social você consegue segmentar. Você consegue dizer, eu quero que esse anúncio vá para pessoas entre 35 e 50 anos que morem no Grande ABC e que tenham interesse pela palavra gastronomia e turismo. Aí você manda o seu anúncio só para esse público. Ou para vários outros. Então esse é um benefício que as ferramentas de anúncio em rede social permitem, só que aí você vai precisar estudar para fazer isso, para você não jogar dinheiro fora. Então você começa aos pouquinhos, não é um investimento garantido. Investimento em publicidade não é investimento de resultado direto, é de resultado acumulado. Então você vai fazer as pessoas irem conhecendo mais, terem contato com a tua marca mais vezes, para em algum momento que ela vê aquilo ali, ela já ter uma sensação de ter visto e reforçar, né, o processo de escolha. Então vamos supor que eu fiz um post que 10 mil pessoas viram, nem sempre vai virar uma venda. Pode ser que às vezes menos pessoas vejam e tenha mais resultado, ou mais pessoas vejam e tenha menos resultado. Ela é muito oscilante. Então, às vezes, compensa, se você quer gastar em publicidade, você contratar alguém que saiba programar e fazer esse tipo de anúncio
para você conseguir, de fato, atingir quem vai ser interessante para você dentro daquele momento. Tem até os dias certos e horários certos. Dia, horário. Então, dá para fazer esse estudo. Todas essas plataformas têm programas de anúncio? Tem. Qual que tem sido mais utilizado para culinária, para divulgar restaurante? O Instagram. No TikTok utilizam? Utilizam, mas não é tipo... Uma parte específica do público está dentro do TikTok. A gente vai ter, por exemplo, o Facebook, que hoje empresas que investem tudo em TikTok ignoram o Facebook no Brasil, mas a rede social ainda é uma das mais usadas no Brasil, ainda é o Facebook. Principalmente por uma faixa etária ali de pessoas que estão entre 35 e 60 anos, que acabam utilizando mais. O pessoalzinho mais jovem ali está dos 16 aos 25, já a primeira rede social às vezes já é o TikTok. Então depende do público que você quer trabalhar, qual rede social vai ter uma dominância. Dentro do Facebook e do TikTok, o Instagram acaba sendo a rede social que tem esse público mesclado. Então é comum a pessoa que tem o TikTok às vezes tem um Instagram, a pessoa que tem o Facebook ali também às vezes tem um Instagram. Então o Instagram ele tem aí um alcance e uma forma, a rede social ela tem um formato que facilita encontrar informação. No Facebook, a pessoa vai entrar na página da tua empresa lá e vai ter texto, coisa que você compartilha, ela vai descendo e vendo as informações. No Instagram, no perfil, vão ter vários quadradinhos. Então, a pessoa clicou, vai ter uma descrição desse tamanho, você pode colocar um link, que pode ser o seu WhatsApp, ou se você tem alguma outra página, e vai ter as fotos. A pessoa só vai ter acesso a texto, efetivamente, quando ela clicar na foto e ver o texto. Então, ela vai ter uma visão de catálogo. Então, isso que é muito bacana do Instagram. Ele proporciona uma visão de catálogo em tópicos. Então, às vezes, é fácil para quem está consumindo informação e é fácil também para você que vai publicar isso de uma forma mais simples. Temos 2 formatos de conteúdo aí principais, né, do Instagram, alguns mais. Né? A gente vai ter o post no feed. Né? O que é o post no feed? É você pegar uma foto, colocar como publicação, escrever um texto e publicar. Aí ela vai sair ali, de repente você pode utilizar a foto. O que está dando mais alcance hoje no Instagram é um formato de publicação chamado Reel, que são vídeos aí que vão ter entre 1 e 2 minutos. Cada tipo de conta tem uma permissão de fazer um vídeo mais curto ou um vídeo mais longo, mas o ideal é um vídeo entre 1 minuto e 1 minuto e meio. Quem fica, a gente está ali na tela do Instagram, a gente está como? Ó, horas, né? Arrasta, arrasta, arrasta. Então, é um vídeo um pouco mais curto. Você tem a opção de, no próprio aplicativo, selecionar mais de um vídeo para fazer uma montagem de um vídeo, coisa que antes a gente precisava de um programa para fazer. Então, é tão simples, para quem não usa não é tão simples, mas é mais fácil do que era você fazer isso em um programa que era só para vídeo. Então, você tinha que jogar para o programa, depois jogar para o Instagram. Era um processo. Hoje em dia ali você consegue fazer tudo junto. E se você não sabe fazer esse processo de colar vários videozinhos, se organiza para gravar tudo que você precisa numa vez só. Pega lá teu vídeo. Não deu bom numa vez? Grava de 2, grava de 3. Eu, às vezes, quando eu estou muito corrido, alguns conteúdos eu faço de corte de take único, né? Eu gravo ali até ficar bom e publico de uma vez só, para não precisar ficar cortando e editando. Esse trabalho de edição ele realmente vai dar um pouco mais de função, mas às vezes ele vai fazer ter mais coisa. O prato, olha o restaurante, olha a janela, olha eu, olha todo mundo fazendo oi. Então você consegue colocar um monte de elementos ali que ajudam você a produzir como se você estivesse fazendo o seu comercial. Então antigamente quem ia utilizar um conteúdo desse era a marca quando ela ia pagar na TV para aparecer o vídeo na TV, porque dos anos 2000 para trás, a gente só consumia publicidade em vídeo na TV. O YouTube demorou, porque demorou até a gente conseguir ter um computador que armazenasse esse volume de informação e que a internet conseguisse baixar um vídeo. Em 2004, quando eu estava no 3º ano do colegial, já de idade já, né, praticamente. Então, em 2004 eu estava terminando o colégio e eu tinha o computador e já tinha uma internet banda larga bem lenta. Era um speed slow, assim. Então tinha a internet lá de banda larga.
Antes disso, 2002, não tinha essa internet um pouquinho mais rápida, e para eu baixar um clipe de 3 minutos, eu tinha que ter o programinha lá para baixar, que baixava... A noite toda. Tinha que ter a pessoa que tinha o meu arquivo conectada comigo no mesmo momento, ou alguém que tivesse aquele mesmo arquivo disponível, e ficava lá a noite inteira. Aí, às vezes, eu acordava e não tinha nenhum usuário mais conectado para eu pegar aquele arquivo. Aí, às vezes, ficava nessa brincadeira 2, 3, 4, 5, uma semana para eu conseguir baixar aquele vídeo que eu queria ver. Música era demorado baixar. Então, a gente teve uma mudança também na forma da gente consumir informação. Para hoje, está sendo possível a gente fazer o nosso comercial. Então, eu acho que, como uma referência simples, pensa num comercial de TV. Então, a aula de hoje é sobre como usar o celular. Porque, por mais que tenham celulares mais simples e celulares mais avançados, ele já é feito para otimizar a câmera. Então, por mais que seu celular não seja o celular mais avançado, ele já vai ter dentro do processador dele coisas que vão ajudar você a ajustar a iluminação quando você está num ambiente que não está tão bem iluminado, que facilita você gravar. Então, ele já é pensado para você captar as imagens de forma mais simplificada, o celular. Vai fazer milagre? Não vai fazer milagre. Aí, o que a gente vai pensar? Quanto mais barato e mais básico for meu celular, eu vou precisar de mais iluminação natural. Porque ele vai ter, a lente dele não vai ser uma lente que tem uma capacidade de... A lente e o processador não vão conseguir equilibrar tanto o lugar escuro. Então, esse é o principal, né? O celular mais barato, um processador mais simples, uma lente mais simples. Celular mais caro, um processador de melhor qualidade e uma lente de melhor qualidade. Então, é a velocidade e o armazenamento do celular junto com o conjunto de lente dele. Se eu tiver um celular mais básico e for tirar uma foto, por exemplo, com essas janelas fechadas, a foto vai sair, gente, parecendo que eu joguei farinha em cima da foto, farofa assim, ó, porque sai toda granulada, porque ele não tem resolução suficiente para preencher aquilo ali. Então eu vou aproveitar o quê? Primeiro, se eu não tenho iluminação, luz natural. E aqui na Vila de Paranapiacaba a gente tem um presente. Essa luz que está agora, se você tem uma área externa, onde você consegue ficar próximo desse tipo de iluminação natural, é um dos melhores para fotografar. Por quê? Ele vai fazer o trabalho, está vendo aquele tecido em frente daquela luz? Ele vai servir para diminuir, para que a luz não chegue com tudo, então ele vai filtrar essa luz. Então a neblina ela faz isso com a luz do sol. Do sol. Tanto que o fotógrafo adora fotografar na linha que clima. Eles gostam de fotografar aqui na neblina, porque a luz que a neblina proporciona é um preenchimento muito legal, porque eu não vou ter... Se eu vou fotografar uma pessoa no sol do meio-dia, o que vai acontecer? O sol do meio-dia vai bater na cabeça, então a pessoa vai ficar iluminada aqui, ó, aqui, aí vai ser aquele preto, aqui sai escuro, aqui sai escuro, sai com várias sombras que foram geradas pela própria luz do sol. Em um estúdio, eu poderia fazer o quê? Ter uma luz aqui em cima e uma luz de frente, ou uma luz em cima e duas luzes do lado. Ali vocês podem ver que ela tem duas luzes para ela, exatamente para fazer o quê? Para ela estar preenchida de forma mais uniforme. Se eu tivesse só uma luz de frente, eu já ia ter um tipo de sombra gerado aqui, ou outro gerado aqui, ou outro gerado aqui. Porém, nem sempre isso é um problema. A sombra na imagem, principalmente imagem de comida, ela às vezes vai fazer a imagem ficar bonita, não parecer que é uma pintura plana. Vai dar uma ideia de profundidade, de altura. Então, esse tipo de luz, aqui, onde eu tenho a luz entrando aqui, e vou ter um pouco de sombra desse lado, como está a minha mão, dependendo do ângulo que eu quero da fotografia, pode funcionar. Então, não existe uma regra. A regra é experimentar. Fotografia quer dizer escrever com a luz. Foto de luz, grafia de escrita. Então, a fotografia é um exercício de você realmente conseguir utilizar a luz para registrar a imagem que você precisa registrar. Então, primeira coisa que você vai pensar para fotografar, por mais simples que seja o teu celular e o teu produto, é uma boa iluminação. Quanto melhor for a iluminação, melhor vai ser o teu resultado final, inclusive com um celular com uma qualidade melhor. Porque você vai precisar
você vai precisar mais, você vai usar melhor a lente do que necessariamente a capacidade de processamento dele, que às vezes nele balancear essas coisas aí, ele vai estourar um pouco a cor e mais ou menos isso. E no TikTok, o pessoal já costuma colocar um vídeo tão curto quanto, colocar musiquinha. Eu não costumo usar tanto TikTok, tá? A aula de hoje é mais sobre o Instagram. Eu citei essas outras redes sociais para vocês terem aí como referência, tá bom? Aqui vocês vão ter algumas dicas, sugestões de como melhorar um pouco esses vídeos. Uma sugestão que eu dou. Hoje a gente tem essa capacidade de acessar vídeo, conteúdo na internet que a gente não tinha 10 anos atrás, essa disponibilidade. Então, gente, de conteúdo, aproveitem as redes sociais para pesquisar, se vocês quiserem melhorar isso. Então, se você colocar no YouTube como fotografar alimento com o celular, você vai achar 500 vídeos ou mais. Então, usa a rede social como uma forma também de você ter uma fonte de pesquisa e conhecimento. Nunca usei o Instagram na vida. Como usar o Instagram a primeira vez na vida? Que provavelmente vai ter um vídeo sobre isso. Então a vantagem da gente ter tanto conteúdo disponível é que a rede ela acaba funcionando. Então eu acho que todo mundo está ficando um pouquinho autodidata nessa geração da internet, porque a gente pode ali utilizar como uma forma até mesmo de pegar uma receita, né? Antigamente a nossa receita de cozinha era uma página do livro ali com alguns detalhes e que nem sempre vinham detalhes do modo de preparo, né? Então você ficava imaginando como era, e às vezes não tinha foto. Então já peguei muito caderno de receita antigo que era só o texto e você tinha que estar ali realmente com a luz da gastronomia sobre você ou um texto muito bem escrito, né? Que conseguisse conduzir na realização daquela receita. A gente vai falar mais sobre fotografia de comida, tá? Mas a gente vai falar isso como? Fotografando o que a gente vai preparar nessa parte da aula. Então, eu vou fazer com vocês a demonstração de uma receita doce, uma receita salgada. Eu trouxe alguns tipos de prato, lugar para finalizar. E a gente vai juntos fazer esse exercício. Quem tem celular? A gente vai fazer esse exercício de todo mundo tentar fotografar a mesma comida em lugares com uma iluminação diferente. A gente vai verificar como é que vai ficar isso no celular dos amigos também. E explorar, né? Como é que vai ser a fotografia nessa neblina. A gente em algum momento vai dar um pulinho ali fora para ver como que é a luz externa, como que é a luz interna, como é na sombra. Então a gente vai conseguir aí entender um pouco mais na prática da fotografia de alimentos. Certo? Vou trazer para vocês aqui agora alguns dos ingredientes principais que a gente vai utilizar. Primeiro, é o processo que eu fiz com cambuci. A gente vai ali no balcão e eu vou executar já uma receita com vocês que é uma dica, tá? Essa dica não está na apostila. Eu vou dar várias dicas que não estão na apostila. Isso é bom que você já tem caneta para anotar. Isso aqui é uma delas, porque na apostila eu coloquei que a gente utiliza... Vocês têm a receita da calda de cambuci na apostila, que é como eu faço a calda de cambuci. Na culinária, a gente tem uma técnica que a gente chama de redução. O que é fazer uma redução? Né? Às vezes a gente vê, passando o programa, a gente vê, parece que é uma coisa muito de quatro cabeças, mas reduzir na gastronomia é principalmente tirar água. Então a gente vai reduzir a quantidade de água com o objetivo de intensificar o sabor daquilo. Então se eu tenho uma coisa muito concentrada, que está com sabor muito forte, muitas vezes, por exemplo, um tempero, se eu pego, eu preciso fazer o quê? Eu preciso adicionar água para diminuir a intensidade. Isso acontece quando a gente vai temperar um arroz, um feijão, que a gente vai pegar o sal super concentrado e fazer a diluição. Então esse é o primeiro processo. Se você tem algo muito concentrado, você quer diluir, você vai adicionar água ou outro líquido ou alguma outra base que faça aquela concentração ser distribuída. Quando eu quero intensificar um aroma, eu vou tirar o máximo de água possível dele, né? Então aqui, primeira coisa que eu fiz, nessa receita aí, fiz um suco de cambuci, coei o suco de cambuci, passei numa peneira, e depois de passar ele na peneira e separar o suco, ficou na peneira como se fosse a fibra, o bagacinho dele, né? Então ficou o bagacinho lá na peneira, deixei o bagacinho separado. O suco do cambuci, eu peguei um voal é um tecido que a gente usa para coar alguma coisa. Vocês podem utilizar um pano de prato.
E o suco do cambuci, que já estava coado na peneira, eu passei de novo no voal. Para deixar o suco sem fibra. Porque para esse caso aqui, para essa receita em específico, eu quero deixar o mínimo de granulosidade possível na mousse de chocolate. Então o que eu quero levar de sabor para a mousse de chocolate? Sabor concentrado do cambuci e que ele fique ali não de uma forma... A ideia não é uma mousse de cambuci com chocolate, a ideia é uma mousse de chocolate com cambuci. Então quero que ela tenha um fundo cítrico, aromático, eu quero que ela tenha um toque do cambuci, mas que não seja tão forte ao ponto de cobrir o sabor e a textura mais leve que a gente espera de uma mousse. Se eu quisesse mais forte, eu poderia reduzir essa calda ainda mais. Só que aqui tem açúcar. Vai chegar um ponto que ela vai virar o quê? Caramelo. Então também é importante esse ponto, porque se virar um caramelo, quando esfriar ele vai ficar o quê? Vai ficar duro por causa do ponto do açúcar. Então é muito alquimia a cozinha, né? E é alquimia mesmo, porque a gente vai pegar um negócio que é líquido, a gente reduz e vira um creme, vira um caramelo, e pega o suco e transforma no gelo. Então a gente está ali transformando alimento. E pensar nisso é uma forma de melhorar e estimular a criatividade na hora da gente cozinhar. Porque às vezes a gente faz isso automaticamente na cozinha, sem pensar que a gente está sendo um grande alquimista. E às vezes você pode realmente encarnar o alquimista que existe dentro de você e na hora de pensar a tua receita, pensar em alterar o estado daquele alimento que você está trabalhando. Falar, será que eu consigo pegar essa fruta aqui e fazer ela virar um caramelo? Ou será que eu consigo transformar isso aqui num sorvete? E se eu servir aquilo quente? E se eu fizer isso aqui gelado? Então, às vezes, só a temperatura, a forma e a técnica que você utiliza, você vai levar o ingrediente para um outro lugar. Então aqui temos caldinha de cambuci. Posso usar para várias outras coisas. Eu gosto de fazer um mate gelado com cambuci, que eu faço mate normal, e em vez de eu utilizar o suco do cambuci, eu pego a calda. Até porque a tendência do cambuci é igual ao maracujá. É muito rápido, ele separa. Então você faz o suco do cambuci rapidinho, ele vai estar todo flutuando aqui em cima. E eu queria fazer o mate, por exemplo, que ele ficasse mais homogêneo. Então no caso dessa receita aqui, o açúcar ele vai agir como estabilizante nessa calda. Então por ele criar uma textura um pouco mais de calda, ele vai fazer com que o cambuci fique um pouco, separe menos, por causa da densidade da própria calda, né? Igual a geleia. Quando a gente faz uma geleia de cambuci, separa? Não separa mais, porque o açúcar e a pectina, que a gente tem um elemento no cambuci que ajuda também a formar essa textura de gel. Tudo que, quando a gente vai comer uma maçã, o que faz a polpa da maçã ter aquela estrutura é a pectina. O que faz a polpa do cambuci estar presa dentro dele é a pectina. É essa substância que é como se fosse uma gelatina natural da fruta, né? Então o cambuci é rico nela e aqui temos a calda. O que sobrou do meu cambuci? Aquilo que eu coei, né? Lembra que eu falei, cambuci é um ingrediente que está barato comprar? Não é. É um ingrediente que frutifica uma vez no ano, então a gente tem que usar, gente, igual um tesouro. Então eu peguei ele e misturei para cada colher de bagacinho ali de fibra do cambuci, eu coloquei meia de sal. De sal? De sal. Para cada colher, meia de sal? Para cada colher, meia de sal. Por quê? O que o sal vai fazer com essa polpa? Vai desidratar, tanto que por isso está com essa aguinha aqui embaixo. Mas além de desidratar, uma técnica milenar de conservação de alimento. Salgar o alimento. Então ele vai fazer com que essa polpa fique menos perecível e conserve. Então posso ter um tempero, sabe aqueles... Inclusive tem pessoas aqui na vila que eu conheço que fazem tempero. Tudo que eu estou fazendo aqui, gente, eu aprendi com o pessoal da vila, provando coisas da galera daqui. Eu não inventei nada, eu gosto de dizer isso. Aí tem um pessoal que faz tempero de cambuci, e em geral a galera que faz tempero de cambuci faz esse processo. Aproveita essa parte da fibra do cambuci. Só que aí é muita quantidade, né? Aí às vezes é ajudar o amiguinho. Você pode fazer bolo, se quiser conservar muito, pega um potão ali, um pacote, coloca bastante dessa polpa, coloca o sal. Se você não vai usar imediatamente, congela. Deixa essa polpa de cambuci salgada congelada e vai retirando aos poucos que ele aguenta super de boa. Outro processo que você pode fazer é secar.
o que eu faço? Ou forno bem baixinho, ou quando está um sol bom, eu pego esse pano que eu usei para coar, estico a polpa nele e deixo no sol, ou passo num papel vegetal ali, ou numa forminha untada, e deixo desidratar no forno, que aí ele vai ficar seco. Aí ele seco desse jeito vira o que o pessoal usa como farinha de cambuci. Enfim. Então, gente, agora eu vou fazer um banho-maria, só que o ideal, eu tô aqui com uma panela com uma boca mais larga, né? Que ela fica... O que vai acontecer com essa tigela aqui? Ela vai ficar flutuando nessa água. O ideal do banho-maria é que não esteja em contato. É que ele esteja, você vai pegar uma panela um pouco mais alta, deixar a água embaixo e ter um espaço entre a água e a tigela, tá bom? Se eu fosse derreter chocolate, por exemplo, eu jamais poderia fazer assim. Se eu fosse derreter o chocolate para temperar, né? Mas aqui, a ideia não é derreter o chocolate, é fazer uma mousse, fazer uma ganache. Então, eu posso fazer desse jeito que eu vou fazer aqui, tá bom? Mas o banho-maria tradicional, o ideal... Poder pode, o que acontece é que você vai ter uma temperatura mais alta. Então, às vezes, você está trabalhando com algum ingrediente ou que talha, ou que queima. Tem algumas emulsões, por exemplo, tem aquele molho holandês, tem algumas coisas que você vai fazer que se a temperatura ultrapassa 50, 60 graus, talha. Então, às vezes, você vai controlar no banho-maria essa temperatura mais baixinha. A primeira coisa que eu vou fazer é pesar o chocolate, que eu vou utilizar. Na apostila de vocês, a receita está de 500 gramas, né? Eu vou fazer 2 receitas, tá? Então, eu vou colocar 1 quilo. Meio amargo. Deixa eu ver se tá bom. Uma coisa, quando vocês forem provar essa mousse, marca Melken, meio amargo. Quando vocês forem provar a mousse, vocês vão perceber, porque hoje em dia tem muita mousse de chocolate que eles fazem com gordura vegetal hidrogenada, que aí você come e você fica com aquela sensação encebada na boca. Se você usa o chocolate como a base da mousse e, por exemplo, um creme de leite fresco, se não tiver o creme de castanha, como que a gente está usando, ela não vai ter essa textura. Exatamente porque não vai ser basicamente gordura e ar, né? Que é como estão essas mousses. Então aqui eu estou aquecendo a água. O que eu vou fazer aqui? Eu vou deixar essa água ferver. Ela ferveu, eu desligo. Isso aqui vai demorar um tempinho, tá, gente? Porque vai derreter o chocolate. Aí o que eu vou adicionar? Eu não sei se eu coloquei essa observação na apostila para vocês, tá? Eu vou colocar primeiro o chocolate. Vou deixar o chocolate pegar um pouco de temperatura, começar a dar uma derretida. E vou colocar também o creme de castanha. Depois que já tiver meio que incorporado o chocolate e o creme de castanha, que eu vou colocar a calda. Por que eu mudei esse processo? Porque eu acho que se eu cozinho a calda junto com tudo, ela muda um pouco a textura, por ser ácida. Então eu estou deixando para incorporar a calda no final, tá bom? Vamos ver, será que vai voar água para tudo quanto é lado? Não, não vai. Tá. Um barquinho. Agora eu preciso ver a medida. Então vão 300, né? São 2. Fica uma textura bonita, né? E tem uma dica, gente, aqui. Ele não fica com essa textura assim sem nada, não, viu? Depois que eu bati ele com a água, eu adicionei uma meia colher de café. Meia colher de café, não, colher de café de goma xantana. Goma xantana é um emulsionante, um estabilizante. Então ela vai fazer com que o leite não separe. Porque a tendência dos leites vegetais, principalmente esse aqui, que ele não é um leite que se coa, às vezes ele dá uma separadinha. Precisa disso? Não. Isso é para eu conseguir fazer isso aqui ter um acabamento mais profissional. Só. Se eu não tiver,
Não precisa utilizar que vai ficar tão bom quanto. Aonde que eu compro isso? No Santo tem. E em lugares tipo Zona Cerealista em São Paulo, local que trabalha com esses alimentos que vende por quilo, sabe? Costuma ter. Só que isso, gente, é uma coisa que você tem que usar muito pouco, tá? Então aqui, meia colherzinha de café. Colher de café, gente, é a menor das colheres. Então, a gente tem aqui, ó. Metade disso aqui raso, tá? Outra curiosidade interessante, quando a gente vai medir colher, gente, não põe a montanhona, não. Então, o que eu faria aqui, por exemplo, eu passaria aqui em cima para deixar raso e pegaria só a pontinha daqui, ó. Bem pouquinho. Porque da mesma forma que ela estabiliza, ela pode fazer o seu negócio virar um encebado. Porque ela realmente ela é muito forte. Então, se você coloca uma pitadinha nela na tua boca, a tua boca já vai ficar parecendo que você lambeu um caracol. Que é aquela textura mesmo de... É bem assim mesmo. Não tem uma definição melhor para passar. Então é meio que isso, é uma gosma, ela fica gosmenta. Mas se você usa pouquinho, ela super funciona. Tanto que ela é utilizada em molhos. Você vai no supermercado... O que acontece com a gelatina sem sabor é a questão da temperatura. Ela vai mudar de ponto com a questão da temperatura. Essa aqui não. Ela fica estabilizada normalmente. Então, pasta de dente tem goma xantana. Molho de tomate tem goma xantana. Ketchup, mostarda, maionese. Então a indústria utiliza ela como uma forma de dar estrutura, dar consistência para as coisas. Mas dentro da sua devida proporção. A mesma coisa que o sal, né? O sal é um ingrediente incrível, mas coloca um pouco a mais de sal na receita para você ver o que acontece. Ó, tá vendo que já começou a derreter aqui? O chocolate ele vai absorver a temperatura, a água vai absorver a temperatura, aí você vai mexendo aos pouquinhos. Porque mexer também perde temperatura. Se você ficar mexendo ali, ó, a temperatura vai embora. A temperagem dele mexendo, né? Para perder temperatura. E é rápido, ó. Aqui, gente, ó. E vai deixar até a cor mais viva, né? Essa pausa no cozimento. Eita, molha tudo. Se não tem uma baguncinha, não tem graça, né? Agora eu vou colocar a calda. 150 de calda. Então vai 300. Essa calda você pode deixar mais tempo ela. Pode, se você quiser concentrar mais. E parece que é mais fácil do que eu faço no sorvete. Não trabalho. Se você deixar um pouquinho mais, essa aqui ela vai virar calda de sorvete. Eu faço aquela tipo geleia mesmo, né? Nossa, demora demais. Aí, pessoal, aqui agora o meu chocolate já derreteu inteiro, então meu objetivo é misturar tudo muito bem. Uma vantagem, tem uma forma de você fazer a ganache, que é você vai esquentar o creme de leite e jogar o chocolate depois. Você vai ter um ponto. Esse ponto aqui, quando você mistura tudo junto, eu acho que é um pouco mais fácil o processo e ela fica mais brilhante. Ó. Fica com um brilho bem legal. E daqui a pouco eu vou precisar de ajuda dos universitários aqui na próxima etapa. Porque eu não vou ficar batendo esse banho-maria invertido sozinho, não. Vou pedir ajuda. Deixa eu secar aqui primeiro. Daqui a pouco eu seco. Outra dica, quando vocês forem produzir, por exemplo, conteúdo para a internet, você não precisa ficar gravando o tempo inteiro. Mas você tá fazendo um preparo da tua receita, pega o celular e faz um... Pronto. Pega um outro, pega o ingrediente na hora que está colocando. Então tenta, às vezes a gente não vai ter esse tempo de criar um conteúdo exclusivo para aquilo. Mas às vezes o conteúdo, o próprio processo de preparar, às vezes pode ser transformado dentro do conteúdo. Vocês vão vir bater esse foi aqui. A gente vai revezando. Porque vai demorar, tá? Não é rápido. Oi? Banho-maria invertido, tá, gente? Gelo. A minha tigelinha. Vou pegar até mais gelo para isso ser mais rápido.
cima. Só bater. Só mexer. Esse primeiro momento, gente, é só mexer bem porque para começar a baixar a temperatura. Daqui a pouco, ele já vai baixar um pouco a temperatura, aí a gente começa o processo de bater um pouco mais. Porque quando ele está bem líquido assim, se eu bater ele direto assim, ele vai espirrar mais. Então, o legal de ver esse ponto é que você vai ver até onde o ponto do chocolate você quer que chegue. Quando eu vou perceber que o banho-maria invertido deu efeito? Porque ele vai simplesmente mudar de consistência de uma hora para outra. Então, aquele processo que eu faria, se eu pegasse isso agora desse jeito e levasse para a geladeira, eu ia ter tipo um creme de chocolate gostoso para comer. Bem picadinho? Bem picadinho. Pode pôr junto. Vocês viram que eu coloquei a benilde do lado oposto, né, gente? Por quê? Porque cebola e alho, gente, é um negócio que impregna. E chocolate... Chocolate, você mexer com coisas de cozinha. Chocolate adora absorver aromas. Adora. Se você colocar... É capaz que a gente sinta o cheiro daquele alho aqui. Depois você mexer com chocolate. Ó, gente, aqui, ó. Pode ver que fica verdinho, ó. E o cheiro? É cheiro neutro. Não tem cheiro ainda, não. Ó, gente, tá vendo? Ó? E você pode ver que tem poucos pedacinhos aqui, né? Ó. Não tá cheio de grânulos, que é uma vantagem. Tem um sabor muito forte. Não. O sabor dela praticamente vai desaparecer aqui nessa receita. Então, para que utilizar ela? Porque é da terra. Por que você toma água? Que não tem sabor. Não, você utiliza pela coloração. Pelo ferro. Entendi. Então Pelos tem... nutrientes em si, não é pelo sabor. Ela não, é que ela não tem um sabor forte, igual a alface. Qual sabor tem o alface? Mato. Mas nós comemos porque são. Então tem coisas que tem menos sabor mesmo, né? E o que é uma vantagem, você usar algo que tem um sabor mais neutro, permite que você tempere e tenha mais liberdade na hora de preparar ele. Álcool aí vai ficar muito forte. Exatamente. A taioba você já não vai perceber. Mas como molho em cima de macarrão, nossa, fica muito bonito. Eu gosto, mas a palavra amar é muito forte. É forte. Tem alho e cebola aqui. Cebola e alho picadinho. O benilde ficou bem picadinho, né? Eu fiz 3 agora, mas a quantidade. Galera, aqui agora eu não vou deixar dourar, tá? Pessoal, eu já vou... Eu não vou deixar dourar, tá? Porque eu não quero que marque a coloração no molho. Só mesmo passar o aroma pro óleo. Aí eu venho, coloco o molho. Você viu que o molho fica super homogêneo, né? Fica nada, ó. Isso é por causa do creme que você fez ou o leite normal ele fica também? Fica também. É leite que bate, né? Fica também. A única diferença aqui é que eu não precisei acrescentar farinha Farinha, né? No leite. no leite normal. Farinha. Pessoal, olha só o ponto desse molho aqui. Isso aqui é importante, porque se ele ficar muito grosso, ele fica feio na massa. Então o ideal é que o molho não fique tão denso ao ponto dele parecer que ele meio que forma grumo, sabe? Então é que ele envolva mesmo assim a massa. Eu tirei um pouco dele exatamente por causa da quantidade. Porque senão eu ia fazer uma sujeirona. Não quero colocar tanto sal também, porque eu vou colocar um toquezinho de salgadinho na cobertura também, né? Então, só Outra coisa perigosa da flor do sal, ela demora um pouquinho para diluir. Então, você tem que mexer, esperar um pouquinho e esperar, porque às vezes você mexeu e provou, isso qualquer sal em geral, né? Você tem que mexer, esperar dar uma apuradinha para depois provar. Se você prova o sal imediatamente, logo depois que você colocou, a tendência é que ele vá para o fundo e que você não sinta o sal. Aí nessa que você dá aquela apaixonada na comida. Para fazer esse processo aqui, eu primeiro aqueço o molho, tá? Então vou deixar o molho bem quente, passar a massa. A pasta também bem quente. Essa aqui, no caso, não vou conseguir esquentar ela. Né? É. Mas Por isso até que eu já deixei ela nesse ponto aqui um pouco mais durinho. se cozinhar um pouquinho.
Eu sempre tenho medo de cozinhar a massa. Mas o ideal é passar no água quente e jogar, né? Pra ela já vir quente, Não, né? eu já tiro de uma panela e põe na outra, né? Que eu já vou colocar Rapidinho, né? uma parte. As minhas pastas italianas são 3 minutos de cozimento. Então, eu deixo lá 1 minuto e meio na água com sal e 1 minuto e meio no molho. Ó, razões por eu ter deixado um pouco desse molho aqui. Eu posso tanto ajustar e colocar aqui em cima, e se eu precisar na foto dar um aspecto de molho, eu tenho um pouco de molho reserva para colocar por cima e deixar a textura que eu quero, né? O bom desse molho é que com esse creme de castanha, ele envolve bem a massa, ele não fica escorrendo da massa, né? Na última aula eu usei o prato preto para fotografar, então hoje eu não vou usar o prato preto. A gente vai usar outro. Eu já vou até colocar a comida aqui em cima dele. Ó, gente, aqui ó, é para finalizar a massa. Então tem os flor de sal, nozes e aquele tempero. Eu trouxe esse tempero porque era o que tinha na minha região disponível, mas vocês podem utilizar outros temperos. A ideia é aromatizar essas nozes. Eu gosto bastante de nozes finalizando massa, assim. Porque ela tem aquela mesma textura gordurosa do queijo, né? Tem uma crocância. Daí você não põe queijo. Não. Não coloco. Fica. Deixa eu ver aqui. Ai, ficou ótimo, depois me manda. Tá bom. Tá ótimo. Agora o que eu vou fazer? Eu já vou montar um prato aqui para foto. Aquilo, gente, temos esses 2 pratos. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer nos 2, tá? Porque a gente consegue ver a diferença do fundo. Então pode ser que essa foto fique boa? Pode. Mas uma coisa que é muito importante para a fotografia de prato, a não ser que a proposta da sua comida seja você vender a coxinha gigante. Sabe aquela pessoa que quer vender, que a foto, que a campanha da pessoa é aquele prato transbordando de comida. Você pode ocupar a borda inteira de um prato se de repente a sua proposta é a pessoa comer uma comida sem fim. Mas, em geral, a gente vai pensar como se fosse um quadro, uma moldura, né? Então, o ideal é que o prato forme uma moldura e destaque o centro. Daí você, tipo, ele vai em casa e você vai naqueles restaurantes chiques, como só um tiquinho assim. Um absurdo.